Olá! No vídeo de hoje nós vamos abordar o tema motivação e como sustentá-la. Quando você fala de sua vontade de emagrecer, como você fala isso? Algumas pessoas podem falar, por exemplo, eu queria emagrecer, ou eu devia emagrecer, ou eu preciso tanto de emagrecer. Ou você pode até falar assim, eu tinha uma vontade de emagrecer. Mas você pode falar, eu quero emagrecer. Ou eu vou emagrecer. E é claro que cada uma dessas falas, de alguma maneira, denuncia o nível da sua motivação. Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer e reconhecer o que é realmente a motivação e o que é necessário fazer para manter a motivação, principalmente se a meta que a gente tem ou a mudança que a gente quer alcançar vai exigir um tempo maior. E muitas pessoas que não conseguem emagrecer, quando são perguntadas a respeito de qual a razão dos seus fracassos ou dos seus insucessos, normalmente vão responder que não tem força de vontade ou que não conseguem levar uma coisa por muito tempo. Mas aqui a gente pode ver, através desse assunto, como a motivação é uma questão importantíssima e que muitas pessoas desistem da dieta ou não começam uma nova dieta porque se convenceram de que não é capaz de fazer isso. Mas talvez fosse bom a gente pensar que talvez você não tenha conseguido porque você não sabia bem o que é a motivação e como manter a motivação durante esse tempo que é necessário. Então, o que é motivação? Talvez vocês já tenham ouvido essa frase num post aí na rede social, que a motivação é o que te faz começar e o hábito é o que te faz continuar. Então, duas coisas são importantes, a motivação e o hábito. E a mudança de hábito, ela só vai acontecer se você entender que para se criar um novo hábito, há um processo, há um caminho a ser percorrido. Mas a motivação, ela é fundamental. A palavra motivação tem a ver com motivo, mas ela tem a ver com motor, com movimento. Então, motivação, talvez a gente pudesse entender como aquilo que te coloca em movimento. E existem dois tipos de motivação. A origem da motivação, ela pode ser intrínseca, ou seja, a motivação é minha mesmo. Ou a motivação pode ser extrínseca. A motivação extrínseca é aquela que vem de fora. Então, no caso de emagrecer, muitas vezes as pessoas dizem que até a questão do peso não incomoda muito, que incomoda mais é a mãe ou incomoda mais o marido. Então, assim, se a pessoa não tiver essa motivação intrínseca, né, um desejo que seja forte, uma intenção que seja forte por ela mesma, o risco de um investimento num processo de mudança, ele é muito grande, né? Então, uma pergunta importante a se fazer é por que você quer emagrecer?
E é claro que todo mundo sabe que emagrecer não é uma coisa fácil. Se fosse, não existiriam pessoas obesas nem com sobrepeso por aí, né? Mas eu costumo falar o seguinte, que tem pessoas que falam que quer emagrecer, mas é como se, na verdade, elas quisessem ser emagrecidas. E isso não é possível, né? Qualquer mudança é, na verdade, um processo de mudança. E nesse processo, a gente certamente que vai encontrar obstáculos e dificuldades. E uma coisa que é fundamental, então, nesse processo, é você acreditar que é capaz de enfrentar as dificuldades que vão aparecer. Então, a motivação, ela vai depender muito da expectativa que você tem. A gente só se mobiliza, só se movimenta para fazer alguma coisa se a gente enxerga consequências positivas. Mas a motivação também, ela vai depender de um conceito que na psicologia a gente chama de autoeficácia. O que é autoeficácia? É a confiança que eu tenho que eu sou capaz de realizar aquilo que eu me disponho a fazer. Então, para muitas pessoas, esse é o grande problema. A motivação é pequena porque às vezes a pessoa já passou por tantos processos e até conseguiu, mas depois recuperou o peso, e isso faz com que ela não tenha uma autoconfiança. Então, acreditar que você é capaz de alcançar aquilo que você quer é fundamental se você quiser emagrecer. E é aí que é importante talvez a gente pensar como nos alcoólicos anônimos funcionam assim. Às vezes a pessoa já tentou, mas teve muita dificuldade, não conseguiu. Então, quando a pessoa vai para o AA, no grupo ela consegue, através do próprio grupo, reconstruir uma confiança que ela já não tinha em si mesma, né? E o AA, ele tem um pressuposto que a dificuldade de mudar realmente é grande. E só é possível se a gente tiver um apoio. E eles acreditam e sempre evocam essa força, uma força transcendental, né? Algo superior. Então, essa força superior junto com o grupo acaba fazendo com que a pessoa possa resgatar aquela autoconfiança que muitas vezes está perdida, né? Bom, mas como motivação tem a ver com mudar de lugar, se movimentar, existem dois tipos de mudança. Tem mudanças que não exigem muito de nós. A mudança de posição, por exemplo, não é uma coisa que vai nos exigir muito. Eu vou mudar de posição, por exemplo. Mudei de posição, né? Mas se for para eu mudar de lugar e para aquela cadeira que está lá do outro lado da sala, isso vai exigir de mim um esforço muito maior. Então, muitas vezes as pessoas não mudam ou não alcançam aquilo que elas querem porque elas não estão dispostas a fazerem o esforço que é necessário para alcançar aquilo. E emagrecer não é uma mudança só de posição. Para emagrecer é preciso você mudar de lugar,
mudar de lugar com relação ao seu posicionamento no mundo mesmo, na sua vida, né? Na forma como você conduz a sua vida, na forma como você lida com os seus desejos, na forma como você resiste às dificuldades para alcançar aquilo que você quer. Então, motivação faz todo sentido quando a gente pensa em mudança, porque mudanças, talvez as mudanças mais necessárias, aquelas que mais a gente precisa, são aquelas que vão exigir que a gente mude de lugar na nossa vida. Bom, e existem os estudiosos desse assunto. E eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que foi feito por 2 estudiosos desse assunto, e eles dizem que, na verdade, se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente precisa ter motivação. Mas como a mudança é um processo, é importante que você saiba em qual estágio desse processo a pessoa se encontra, porque é dependendo do lugar nesse processo que a pessoa está ou que a gente está, que aquilo que você vai precisar para ajudar a pessoa a manter a motivação, aumentar a motivação para conseguir aquilo que ela quer, esse procedimento, né, isso que você faz, tem correlação com esse estágio, então é muito específico. E eles viram, então, que a mudança, ela acontece como se a pessoa estivesse passando por uma roda, que seria a roda da mudança. E muitas vezes as pessoas decidem que vão mudar alguma coisa. Por exemplo, elas vão fazer uma caminhada na vida delas. E algumas pessoas decidem isso e da primeira vez elas conseguem e passam a ter esse hábito de caminhar sistematicamente. Mas quantas pessoas, né, falam, eu preciso caminhar, eu tinha que caminhar, eu tinha uma vontade de caminhar, né? E pode ser que passe um tempo longo sem conseguir, de fato, efetivar essa mudança. Então, eles viram que qualquer mudança, a pessoa vai passar por esse processo aqui, por essa roda da mudança. Então, parar de fumar tem a ver com isso, emagrecer tem a ver com isso, adquirir um hábito de fazer um exercício físico tem a ver com isso. E o primeiro momento, né, desses estágios todos é o que a gente chama de estágio pré-contemplativo ou pré-contemplação. É quando a pessoa ela não está incomodada com aquilo, não é problema para ela, né? Apesar da pessoa ouvir que fumar faz mal, aquilo ela não se implicou com isso ainda. Então ela está na fase pré-contemplativa. Mas pode ser, e isso com a questão do peso é da mesma forma, né? Tem gente que fala, não, mas eu não estou preocupado com o meu peso, não. E se não tiver mesmo, a pessoa estiver sendo verdadeira, ela está nessa fase. Então, não tem muito como motivar uma pessoa assim. Ela pode receber um panfleto falando de um curso que, né, ela pode fazer e ser muito bem sucedida. Às vezes ela não vai nem enxergar esse panfleto que está em algum lugar, ou ela vai descartar logo. Mas
de repente a pessoa começa a ficar incomodada. E se ela está incomodada, ela passou para esse estágio de contemplação. Ela contempla o quê? A possibilidade de mudar, de sair desse desconforto. Porque muita gente fala, né, que a pessoa não quer sair da zona de conforto. E eu costumo falar que não, que nessa zona não tem conforto, porque se tivesse conforto, tudo bem, mas a maioria das pessoas que estão precisando perder peso, elas não estão em zona de conforto, não. Aquela zona ali tem desconforto para elas, sim. Bom, mas aí, depois que elas ficam por um tempo aqui nessa contemplação, tem uma coisa que é fundamental de acontecer se a pessoa realmente quiser instaurar essa mudança na vida dela, que é tomar a decisão. Se isso não acontecer, não existe mudança possível. E o que é decisão? Decisão significa você se comprometer com uma meta e com um resultado que você quer obter. Então, quando a gente está decidido, a gente tem um impulso para agir. E enquanto esse impulso não acontece, a gente está lá na pré-contemplação. E sempre que eu falo de decisão, eu me lembro dessa história. Porque decisão tem a ver com cisão, e cisão é corte. E essa história é muito bonita, porque ela nos dá uma dica com relação às primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente quer realmente ser bem-sucedido num empreendimento qualquer, né? Eu falo empreendimento, mas querer emagrecer é um senhor empreendimento, né? Então, existia um cultivador de rosas e todo ano lá na região eles faziam um concurso para elegerem a rosa mais bonita daquele ano. E todo ano era o mesmo plantador de rosas que conseguia vencer o concurso. E um dia, então, uma pessoa ficou curiosa com aquilo e resolveu ir lá onde ele plantava, né, que ele cultivava as rosas, para saber dele o que é que ele fazia. E aí, quando ela chegou lá, ele está lá, né, nos canteiros, podando as rosas, cultivando, vendo o que elas precisavam, né? E aí a pessoa fala, mas eu queria saber qual que é esse segredo, né? Porque todo ano o senhor ganha com a rosa mais bonita. Eu não consigo ter esse sucesso todo que o senhor tem. E aí ele vai numa roseira, procura uma roseira que está lá com um galho, com vários botões, né? E aí ele diz o seguinte, você está vendo esse galho aqui? Para eu ter a rosa mais bonita, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher aquele que está mais forte, mais viçoso e cortar os outros que estão aqui. Porque quando eu corto esses outros que estão aqui do lado, eu faço com que a seiva chegue com mais força nesse botão aqui. E aí ele vai ficar mais forte, vai ficar mais saudável. É o único segredo. Então essa história, ela faz a gente pensar nisso, que muitas vezes a gente precisa mudar algo na nossa vida que já está passando de hora, que é urgente, mas a gente acha que basta incluir mais uma coisa. Eu vou incluir a dieta, eu preciso fazer a dieta, mas só que a pessoa esquece que fazer dieta dá trabalho e que se eu quiser ser bem-sucedida numa dieta e eu preciso emagrecer 20, 30 quilos, 10 quilos, eu vou precisar reunir força e energia para fazer o que é preciso fazer
para eu emagrecer. Acrescentar coisas e deixar tudo do mesmo jeito é uma receita para o insucesso. Então, nessa hora, é bom a gente pensar assim, o que é que dá para eu tirar na minha vida? Para que eu tenha força, para que eu tenha energia, e para isso eu preciso de tempo, né? Então eu tenho que ter força, energia e tempo para fazer uma dieta. É assim que a gente consegue. Bom, então, depois que você realmente toma a decisão, você vai para a preparação. O que é que eu preciso fazer mesmo? Aí eu vou reunir aquilo que eu preciso para conseguir. E às vezes é buscar ajuda. E muitas vezes buscar ajuda até de um psicólogo, porque a receita que eles dão para emagrecer, normalmente, né, que todo mundo segue, é 95% das pessoas que fazem não tem resultado, porque 18 meses depois já recuperaram o peso. Então seria a mesma coisa de falar, olha, eu vou te receitar um remédio. O remédio é caro, mas a chance de você resolver o seu problema é 5%. É isso que as pessoas estão fazendo. Só 5% das pessoas vão emagrecer sem trabalhar o lado psicológico, o lado comportamental, a questão dos hábitos. E isso é trabalho da psicologia. Depois que você se prepara, então, você vai para a ação. E aí, você pode ficar muito tempo nesse estágio de ação, né? Emagrecer 5 quilos pode até ser mais fácil, mas emagrecer 20 quilos é muito tempo de ação. E aqui a motivação tem que estar alta para aguentar esse tempo todo. E aí depois que você alcança a sua meta, ainda tem outro estágio, que é o estágio de manutenção. Então até aqui a motivação ajuda, mas se aqui você não tiver adquirido os hábitos saudáveis e necessários para manter, você vai acabar recuperando peso e entrando aqui de novo nessa roda. E pode ser que você rode aqui muitas vezes. Quantas vezes você já rodou aqui? Mas se você consegue, nesse tempo, mudar de fato os seus hábitos, você vai sair dessa roda, né? Isso aqui parece aqueles portões de banco, né? Você pode ficar rodando, rodando, rodando assim, ou você pode sair fora. Uma coisa importante, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já rodei nessa mudança aí umas 5 vezes, 10 vezes. Mas isso é importante vocês saberem. Para parar de fumar, eles já fizeram uma pesquisa, e para parar de fumar, a pessoa gira nessa roda aqui, em média, 4 vezes. Tem gente que roda uma vez e para. Tem gente que vai precisar de umas 7 vezes, por isso que a média é 4, né? Mas muitas vezes a pessoa pensa assim, eu já rodei 3 vezes aqui, não consegui parar de fumar até hoje, não vou conseguir não. É interessante porque ela está a uma volta só da média. E tá uma volta da média significa que agora a chance dela de parar é maior. E sabe por quê? Porque cada vez que a gente roda aqui, a gente aprende alguma coisa. Então, não desista. Aprenda o que você não aprendeu ainda. E nesse curso eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas que vocês não sabem, muitas coisas, e que são essenciais para a gente emagrecer, se a gente quiser. Se a gente aprender essas coisas, né? Bom, será que os nossos pensamentos têm algum papel importante na nossa motivação?
Isso a terapia cognitiva nos ensina, que tem sim. Aquilo que a gente pensa vai determinar aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente vai determinar aquilo que a gente faz. E muitas pessoas têm o que a gente chama de uma alimentação emocional ou uma fome emocional. Essa fome emocional, essa alimentação emocional é decorrente de pensamentos que a pessoa tem. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês perceberem o meu raciocínio. Então, deixa eu ver aqui, tá certo? Deixa eu ver se é assim. Então, olha só, se você precisa emagrecer, você precisa fazer dieta. Não tem como emagrecer sem fazer dieta. Mas só que quando você pensa assim, eu vou ter que fazer uma dieta. Tem gente que entende que dieta é ser privado de milhares de coisas. É aquela coisa chata, aquela coisa difícil. No grupo que eu estou desenvolvendo agora, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando exatamente isso. Nossa, bastava eu pensar em dieta para eu ficar tensa, nervosa e já não querer fazer. Mas do jeito que você falou a respeito de dieta, eu tô achando que é um barato fazer dieta. Porque eu falei o seguinte, ou eu não faço dieta nenhuma, porque eu sou magra, ou eu vivo de dieta. E eu acho que, na verdade, eu vivo de dieta. Sabe por quê? Porque dieta, para mim, é fazer tudo aquilo que faz bem para a minha saúde e evitar tudo aquilo que faz mal para a minha saúde. Dieta é isso. Quando você está de dieta, tem coisas que são proibidas, né? Que você não deve comer, mas qual que é o objetivo? É você resgatar a sua saúde, que você adoeceu, né? Então, dieta é isso. Eu dou tanto valor à minha vida, à minha saúde, que eu sei o que eu preciso, o que é bom para mim, para eu continuar com a minha vida e com a minha saúde. E eu ainda vou além. Dieta não é só comida. Dieta tem a ver com tudo aquilo que a gente recebe e que pode nos nutrir. Então, a gente precisa de nutrir o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, afetivo, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo energético, né? Então, ressignifiquem o que é dieta para vocês. Pensem na dieta como aquilo que vai te dar muito mais vitalidade, para que você possa viver muito melhor a sua vida. Então, se você pensa em fazer dieta e a dieta é essa coisa ruim, você vai falar assim, nossa, meu Deus, fazer dieta tem algumas vantagens, vou emagrecer. Mas quais são as desvantagens de ter que fazer uma dieta? Por exemplo, quem gosta, né, de comer os petiscos lá na sexta-feira à noite, gosta de reunir com os amigos. Se quiser levar a sério uma dieta mesmo, vai ter que talvez reduzir isso, provavelmente, porque senão não vai dar muito certo, né? Então, fazer dietas tem desvantagem, né? Basta pensar para saber que tem. Mas só que automaticamente a gente pensa assim, mas não fazer dieta também tem vantagens e tem desvantagens. Quais são as vantagens de não fazer dieta? Não preciso mudar nada na minha vida, não preciso deixar de comer nenhuma coisa, não preciso de ficar indo lá naquela nutricionista para pesar, porque esse negócio é muito chato, ela vai me cobrar. Mas só que não fazer dieta tem desvantagens também.
Quais são as desvantagens de não fazer dieta? Não me sentir bem comigo mesmo, não achar uma roupa que eu acho que fique bem para mim, é olhar para o espelho e até nem querer olhar para o espelho mais, que tem gente que passa até não olhar para o espelho, é lembrar que tem um tanto de roupa lá que você não veste mais, né? É perder a esperança de não ter ninguém te incomodando, né, com crítica, esse tipo de coisa. E aí, se eu comecei a fazer dieta e a minha motivação está alta, isso tem tudo a ver com os pensamentos. Porque se a minha motivação está alta, isso significa que eu estou prestando atenção, meus pensamentos que estão lá na minha cabeça estão pensando nisso aqui, ó, as vantagens que eu vou ter de emagrecer. E se a motivação está alta, eu posso, provavelmente, né, ou quase que certamente, eu estou pensando nas desvantagens que eu tenho de não fazer isso. Agora, se a motivação fica baixa, o que está presente na minha cabeça? Está presente as desvantagens de fazer a dieta, o esforço que eu tenho que fazer a dieta e as vantagens de não fazer. Entende isso? Então, tem pensamentos que inibem a nossa ação para aquilo que a gente quer. E tem pensamentos que ativam, né, que são ativadores, que nos colocam em movimento para fazer uma ação. Por isso, existe essa relação íntima entre o que a gente pensa e a motivação que a gente tem. E o que é que a terapia cognitiva nos ensina? Que a maioria dos pensamentos negativos que nos deixam desanimados, que fazem a gente desistir da dieta, que fazem a gente nem tentar uma dieta, subir na balança, ver que não emagreceu e quase morrer de tristeza por causa disso, tudo isso tem a ver com o que a Judith Beck chama no livro dela, Pense Magro, os pensamentos sabotadores. Então, se a gente quiser ter mais motivação e continuar mantendo essa motivação pelo tempo que for necessário para fazer a dieta, eu preciso estar atenta àquilo que eu penso, àquilo que passa na minha cabeça. Isso é fundamental. E é importante também a gente pensar na importância que existe, né, a integração daquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente faz. Às vezes a gente fica só pensando, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Isso rouba a nossa energia, rouba a nossa vitalidade. Mas quando eu tomo uma decisão, sinto, reconheço o quanto aquilo vai ser bom para mim, talvez vai ser bom para quem convive comigo, meu filho, por exemplo, né? O emocional está aqui envolvido, o sentir. E quando eu me coloco em ação para conseguir aquilo, como que essa integração gera um bem-estar psicológico, que nos ajuda a ter o ânimo que a gente precisa para fazer a dieta. Um dia mandaram para mim um videozinho daquela Concessa e aí eu fiquei lá ouvindo e achei muito engraçado, né, o jeito que ela fala. Tem tanta sabedoria nas coisas que ela fala, né? Mas ela fala naquele jeito dela uma coisa que é fundamentalmente cognitivo-comportamental. Ela fala assim, não sei se ela fala filho, né? Ô filho, vão mudar o pensado para mudar o agido. Exatamente isso.
A Concessa entendeu o que é terapia cognitiva, porque na terapia cognitiva a gente muda o agido mudando o pensado. E nesse programa, nesse curso, vocês vão ver como que isso é possível. Até o próximo encontro.